Mais uma vez o Monark conseguiu. Cara, eu não entendo, mano. Olha o que o Monark escreveu. Ó, o bigodismo é um ótimo exemplo para ser utilizado na defesa da liberdade de expressão. Justamente por ser considerada a pior ideologia, liberdade de expressão real implica que nem mesmo a pior ideia deva ser criminalizada. E isso, infelizmente, inclui o bigodismo. A partir do momento em que qualquer ideia se torna ilegal, um aparato repressivo e censor do Estado precisa ser criado. E quando isso acontece, já não existe mais liberdade de expressão. Só que o que o Monark não entende, isso é uma coisa que eu sempre trago aqui no meu canal, é que ele pode falar dessa liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão que ele defende envolve as outras pessoas ao redor não terem liberdade de expressão. E a parte do bigodismo é um bom exemplo disso, porque o bigodismo, ele envolve justamente você ter, tipo, uma ideia que envolve não ter mais outras ideias, entendeu? Então a própria estratégia de liberdade de expressão do monarca é falha e paradoxal. Porque na cabeça dele, essa liberdade de expressão que envolve liberar que pessoas que acham que não deve ter liberdade de expressão tenham o poder, vai fazer com que acabe cerceando justamente a liberdade de expressão das pessoas como ele, entendeu? E isso envolve o monarca e outros grupos da sociedade vigentes. Só que a parte complicada sobre isso é que o monarca está defendendo também ideias de ódio. Ele fez lá uma live de zoofilia, umas paradas absurdas também. E é óbvio, né, que cobrou, né? Cobrou de novo. Ó. O monarca está banido de novo. Dessa vez, em definitivo, pelo visto. Para quem não sabe, o Monark ele foi banido das redes sociais pelo Xandão. Então o Monark não poderia criar conta mais na rede social. O Monark perdeu uma grana violenta com essa brincadeira. E aí ele criou uma nova conta chamada Monark Banido, onde ele ficava falando as coisas aleatórias dele, absurdas, né? E cada vez mais o espaço do Monark na internet está ficando menor, se você for parar pra pensar. Porque se antigamente o Monark ele tinha espaço no Twitter e na live dele, hoje em dia ele não tem mais nem essa live. Então o único espaço que o Monark pode ter é através do Twitter, com essas contas que ele cria que são banidas. Agora, aparentemente, nenhuma das contas dele vai estar sendo liberada. O que sinaliza uma coisa interessante. Para quem não lembra, o Xandão, ele tava brigando com o Elon Musk. E aparentemente o Elon Musk então submeteu-se ao Xandão, porque o Elon Musk disse que não iria mais banir contas do Twitter, e agora mais uma conta do Monark é banida através de pedido da legislação. Logo, então você já tem a ideia de que já era, acabou. Toda aquela briga que o Elon Musk causou contra o Xandão, no final das contas, não serviu de nada. E agora o Monark está banido de novo, né, através dessas contas secundárias que ele cria, que são várias, inclusive. O que isso significa, no final das contas? Significa que o Monark não tem mais espaço na internet, que o Monark não tem mais lugar na internet. Ele é a primeira pessoa a ser completamente banida da internet e que não pode mais aparecer na internet, sabe? E assim, sei lá, mano, eu acho que todo mundo sabe que o Monark tem ideias burras, que as ideias do Monark não devem ser levadas a sério e outras coisas mais. E muita gente vai achar absurdo que uma pessoa seja extirpada da internet por compartilhar ideais bizonhos e coisas do tipo, né? E tem outros criadores de conteúdo que a gente gosta e que a gente conhece que acabaram sendo cerceados de uma maneira parecida, se você for parar pra pensar. Mas assim, sei lá, mano, é complicado, sabe? Porque a gente sabe que a gente não tem tanta liberdade no Brasil por vários motivos. Eu não tô nem falando da questão da liberdade de expressão. Porque a gente poderia pensar na liberdade como um todo, trazer uma questão filosófica de, por exemplo, hoje no Brasil você não tem liberdade de sair na rua com o seu celular sem poder andar na rua mexendo com ele. Você não tem liberdade para jogar Pokémon Go, por exemplo, numa rua que você não conhece direito, porque você não sabe o que pode acontecer. Você sabe que você vai ser roubado, alguma coisa do tipo. Você não se sente tão seguro para tirar o seu celular no trem, assim por diante, entendeu? Então você não tem a liberdade, você é cerceado de certa forma. E é justamente esse o pensamento que eu acho que a gente deveria trazer sobre essa questão da liberdade restrita que o Monark defende. Porque se você defende a liberdade restrita das pessoas, que é um grupo social que ele faz parte nesse momento, que querem ter essa visão dele de mundo, seja de terra plana ou alguma coisa do tipo, isso envolve passar por cima da liberdade de expressão de outras pessoas que são de movimentos contrários ao movimento dele, entende? Então, a gente vive numa questão estatal onde o Estado serve basicamente como um moderador para isso tudo. Mas a gente sabe que o Estado falha, o Estado é um fracasso nesse sentido. E aí que entra os ANCAPs, né? Que hoje em dia eu acho que subverteram bastante a ideologia. Então, quando eu penso no ANCAP hoje, eu penso num cara monarquista. Na maior parte das vezes eu não tô falando desse monarca. Tô falando de uma pessoa que defende a volta do Império Brasileiro, umas paradas assim. A maior parte dos ANCAPs hoje pensam assim.
E é triste pra caramba se você for parar pra ver, porque era um movimento que era só era um movimento de crítica ao Estado, crítica ao controle estatal, sabe? Ao que o Estado pode mandar em você. E é interessante como para país e país tem diferenças, sabe? De como você pega e percebe isso. Por exemplo, eu vi uma TikToker chinesa falando assim: eu ando na rua de madrugada, né? E eu simplesmente não tenho medo de ser roubada, sabe? Falando assim, qual é a diferença da China para Estados Unidos? Aí ela falando, eu ando 2 horas da manhã com meu celular na mão e eu não tenho medo de ser roubada, né? E aí ela tava falando que isso era uma coisa que ela gostava. Por que ela não tem medo de ser roubada? Porque lá na China tem muita vigilância, então tem câmera em todo lugar, tá todo mundo te observando, a sua vida é controlada pelo Estado, de certa forma, sabe? E ela falou, se você não tá fazendo nada errado, por que você tem medo? Entendeu? Do que você tem medo? E já aqui, a gente vive numa situação onde você tem um controle estatal muito baixo ao ponto de que as pessoas fazem muita maldade, pelo menos no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos, a discussão é diferente. Para você ver, cada país tem uma visão diferente. Por isso que eu acho que essa questão da liberdade de expressão irrestrita que o Monark traz também é uma questão muito difícil porque ela envolve também essas questões de, pô, nos Estados Unidos talvez essa discussão faça mais sentido do que no Brasil, onde o governo estatal é praticamente nulo nas cidades do interior, entendeu? E eu acho que o Brasil tem muito isso de anarquismo, sabe? Tem muitos movimentos assim aqui no Brasil, justamente por causa disso. E tanto que quando o governo faz uma coisa, as pessoas burlam isso de alguma maneira sempre, né? Então acho que é mais uma questão de como o Estado do Brasil é tão rarefeito, sabe? Que ele não tem tanto poder. Ele tem poder em taxar você, infelizmente, né? O que é uma merda, mas fazer o quê, né? Agora, na questão dos Estados Unidos, estavam falando sobre colocarem Pix nos Estados Unidos. E eles não estavam querendo colocar o Pix, não estavam gostando do Pix. Por quê? Porque aí o Estado teria acesso a tudo que você está comprando ou deixando de comprar, entendeu? Usando o Pix. E de fato, o Estado tem esses dados de o que eu estou usando o Pix, com o que eu comprei o Pix, aonde eu passei o Pix. Tudo bem que esses dados são sigilosos, mas se o Estado quiser quebrar o seu sigilo, ele tem como saber. Nos Estados Unidos, se você está comprando no dinheiro, não tem como saber, entendeu? Então seria um controle que as pessoas rejeitam. Então eu acho que cada país tem um ponto de vista diferente. Enquanto a China, a pessoa aceita e entende como moral e correto o governo ter esse poder sobre as pessoas. E não só isso, o governo desempenhar a sua função de governo, né, de, por exemplo, proteger o cidadão e coisas do tipo, né, e ter essa necessidade, é um preço que você tem a pagar. E aí eu me pergunto, sinceramente, porque eu também sou em prol da liberdade, mas às vezes eu paro e penso assim, cara, se eu pudesse sair na rua de noite sem saber, sem ter medo de ser assaltado, mas para isso eu teria que ter uma câmera me vigiando 24 horas por dia. Será que eu me sentiria melhor assim? Eu me pergunto, eu fico me perguntando essas coisas, porque eu moro no Rio, e o Rio é um lugar complicado pra caramba. Eu moro na zona norte ainda do Rio. Eu nem moro na zona boa. E aí é complicadíssimo. Aqui é um lugar muito perigoso, né? Aqui é um lugar que você não consegue sair na rua. Por exemplo, eu fico ouvindo música enquanto eu tô andando na rua, minha esposa tava brigando comigo, falando que eu não devo sair com os fones de ouvido, porque pode ser que role um assalto, os caras vejam e pensam, ele tem fone, então ele tem um celular, então eu vou roubar ele, coisa do tipo, entendeu? Então não tem liberdade nem disso, se você for parar pra pensar. Mas na questão do Monark falar sobre a liberdade norte-americana, especificamente, assim, os norte-americanos, eles são uma sociedade muito estranha, se você for parar pra pensar. Porque você tem lá, tipo, essa questão da divisão entre o pessoal que é branco e o pessoal que é negro. E como os negros eles sofreram muito preconceito ao longo das eras lá nos Estados Unidos. E é interessante a gente parar pra pensar que, tipo, essa liberdade de expressão que o Monark defende é uma liberdade que não visa a liberdade de expressão do negro, por exemplo, na maior parte das vezes, entendeu? Por quê? Porque o negro ele necessita de espaço. O negro ele não tem espaço. E se você está falando sobre não dar espaço, porque dar espaço é perder liberdade, então você basicamente está pegando e está falando que o status quo tem que ser mantido, porque as coisas têm que ser do jeito que elas são. E se o preconceito existe, se o negro se ferra sempre e não tem espaço para crescer na sociedade, então ele deve continuar dessa maneira. Então a gente tem que ver essa discussão com uma ótica maior e não uma ótica tão infantilizada que nem ele traz. E eu acho isso uma coisa meio zoada, porque acaba virando uma conversa que é besta, entendeu? É uma conversa que não vai chegar a lugar nenhum. É uma discussão de tipo, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu também sou a favor da liberdade de expressão. Aí o cara fala, mas você fez o L, coisa do tipo, mas o que tem a ver o L com liberdade de expressão? Especificamente, entendeu? A gente vive num país com as nossas necessidades, com os problemas dele e outras coisas mais, e como eu disse, com o Estado rarefeito que muitas vezes mostra que talvez o Estado brasileiro tenha fracassado,
Por exemplo, eu gosto muito de usar aqui as comunidades do Rio de Janeiro, onde o governo não chega. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem lugares que se você ligar para a polícia porque alguém te roubou alguma coisa, você não vai ter a polícia na sua casa. Você precisou de uma ambulância, a ambulância não vai na sua casa, entendeu? As comunidades não têm acesso a isso. A polícia não vai lá por vários motivos, entendeu? E aí você precisa que o poder local, ele tenha, tipo, tem associações de moradores, outras coisas mais, que desempenham esse poder. E eu não tô nem falando, sabe, do crime organizado. Eu tô falando de associações de morador. Mas sim, em alguns lugares o crime organizado meio que é como se fosse um senhor feudal que cuida daquele pequeno feudo, das pessoas. E é complicado até, se você for para pensar, porque, tipo, na Zona Oeste tem lugares onde a pessoa tem que pagar, por exemplo, local de estacionamento para pro crime organizado e, tipo, na frente de casa. Imagina, você deixa o seu carro na frente da sua casa todos os dias e agora, por causa que mudou o poder lá, agora você tem que pagar para um criminoso uma mensalidade da sua porta, entendeu? É uma parada assim que acontece, é meio triste. E se você não pagar, você já sabe o que acontece, né? Então, é triste você pensar que a gente vive nessa situação, mas é interessante pensar como é organizado essa ideia e como que as pessoas acabam se organizando para que essas comunidades elas prosperem, elas funcionem. E é muito dito, aqui nas comunidades, tipo, tem muito lugar muito bem desenvolvido, ao ponto de que, tipo, poxa, os melhores lugares para você comprar coisas, muitas vezes é dentro da comunidade, tipo, lanches, outras coisas mais, mão de obra, e, tipo, é um negócio muito vívido e rola uma competição lá que não é controlada, de certa forma. Então é muito interessante, daria até para fazer um estudo de caso bem legal, falando sobre as diferenças da comunidade pro asfalto, sabe? E isso é uma coisa que eu só via, tipo, na televisão, mas eu não entendia. Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu entendi melhor esse tipo de situação. Então, entra essa questão do Estado fracassado ou rarefeito que a gente tem. E aí a gente acaba pagando dinheiro e financiando um Estado que muitas vezes não paga a gente. Por isso que eu acredito que o Estado brasileiro seja o Estado que meio que incentiva, de certa forma, o anarquismo, né? As pessoas serem contra o Estado no final do dia. Mas eu acho que uma coisa é você ser contra o Estado do jeito que ele é, outra coisa é você querer que entre o Império Brasileiro de volta aí, né? Aí a pessoa já tá viajando, né? E esse vídeo também eu viajei demais. Mas é legal conversar um pouco sobre esse assunto. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E agora, o Monark foi de base, pelo visto, né? Acho que ele não volta mais, hein, tão cedo. Bom, triste porque ele buscou isso, né? No final das contas.